Rogério Oliveira, aqui diretamente da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, retomando o nosso raciocínio a respeito da trilha número 3, que fala a respeito das contratações diretas por dispensa ou por inexigibilidade de licitação. A regulamentação da contratação direta veio na 14133, a Lei 14133, do artigo 72 até o artigo 75. Ele trata a respeito especificamente deste tema. E o artigo 72, ele se preocupou em mostrar, em trazer para o agente público, ou melhor, os agentes públicos que irão tratar a respeito desse tema, como deve ser instrumentalizado o processo de contratação direta. E aí, percebam, não importa se se trata de uma contratação por dispensa de licitação, reiterando, repete-se, que a contratação direta por dispensa de licitação é possível licitar. Entretanto, o legislador permite que a autoridade da casa dispense o processo licitatório e realize a contratação direta dentro daquelas hipóteses ali elencadas na 14133. Ou por inexigibilidade de licitação, que são as situações em que não haverá viabilidade do processo de licitação, não haverá viabilidade, consequentemente, da competição entre fornecedores, por diversas razões que a gente vai analisar uma por uma, tá? Entretanto, a nossa preocupação nesse momento inicial está relacionado a essa instrumentalização. O que deve ter no processo, o que deve constar no processo, no procedimento interno, lá no PAI, se for administração do Estado, ou se for administração municipal, o que deve estar nos autos do processo, como instrumentos obrigatórios para aquela contratação direta. E aí, insisto, não importa se é por dispensa ou se é por inexigibilidade. O artigo 72, ele não faz essa diferenciação. Então, ele segue o mesmo rumo para os dois. O que vai mudar lá na frente são os documentos formalizadores de cada uma daqueles tipos de contratação. Então, como é que inicia um processo de contratação direta? Inicia por meio de uma DFD, como se fosse qualquer contratação pública, tá? O setor solicitante elabora o seu documento de formalização de demanda e irá justificar a necessidade daquele objeto, o quantitativo daquele objeto que se pretende, as primeiras especificidades a respeito dele, explicar para a administração, para a autoridade, no caso nos autos, o que acontecerá se não tiver aquele objeto disponível, ou seja, justificar a contratação, tá? Nasce a DFD. Em seguida à DFD, a gente tem a possibilidade do estudo técnico preliminar com a análise de riscos. Entretanto, o legislador ele diz o seguinte, olha, nem sempre será necessário fazer o estudo técnico preliminar para esse tipo de processo. É possível que esse ETP, com a análise de riscos, ela seja dispensada. E aí vem o Estado do Pará, por meio do Decreto 2787 de 2022, e regulamenta esse ponto específico. Por quê? Porque o legislador federal ele não disse em que hipóteses o estudo técnico preliminar será dispensado. Ele diz que o estudo técnico preliminar poderá ser dispensado, junto com a análise de riscos. Mas o Decreto Estadual 2787 ele estabelece essa regrinha. Ele te diz o seguinte, olha, não é necessário, não é obrigatório se realizar o estudo técnico preliminar naquelas contratações cujo valor estimado não ultrapassem 50% do previsto no 752. E o que é o 752 da 14133? É aquele dispositivo que fala a respeito de dispensa em razão do valor para compras e serviços, aquisições de bens e serviços, que inicialmente, lá em 2021, o valor era de 50 mil reais. Lembrando que esses valores vêm sendo atualizados todos os meses de dezembro por meio de decretos do governo federal. Tá? Então, este valor de 50 mil
é um valor inicial previsto na legislação, mas que vem sendo sempre atualizado. Tá? Então, via de regra, se nós trabalharmos com um valor de 50 mil, didaticamente fica mais fácil para a gente memorizar. Então, a gente tem o seguinte: todas as contratações que forem abaixo do valor de 25 mil reais, não é necessário fazer, então, o estudo técnico preliminar para a administração do Estado, porque 50% abaixo daquele valor. Então, se a licitação, se a contratação for de até 25 mil reais, se aquela contratação direta for de até 25 mil, está dispensado o estudo técnico preliminar e a análise de risco. Tá? A gente tem o DFD, as situações em que o estudo técnico preliminar são necessárias, que são aquelas situações cujo valor estimado está acima dos 25 mil reais. Lembrando que o decreto 2787, ele estabelece que os valores de até 50% dos 50 mil, ou seja, 25 mil, eles são, dispensa o estudo técnico preliminar. E em seguida a gente vai para o termo de referência. Tá? O termo de referência, para fins de contratação direta, é aquilo que o legislador, no decreto 2787 de 2022, chama de aviso de dispensa eletrônica de contratação direta. Seria uma espécie de termo de referência simplificado, edital simplificado, contendo tão somente as informações necessárias para que o fornecedor tenha conhecimento do que a administração pretende contratar e de quais são as condições de execução daquele contrato, contendo então tão somente tais informações: sanções, local de entrega, descrição do objeto, forma de execução, forma de pagamento. Tá? Então, são somente os elementos essenciais. Uma vez tendo DFD, ETP, presente ou não, termo de referência simplificado, que seria o aviso da dispensa eletrônica, a gente parte para os outros pontos, que seria a pesquisa de preços. Tá? Essa pesquisa de preços regulamentada pelo decreto 2734 do Estado, ela traz as mesmíssimas regras da pesquisa de preço para uma licitação pública. Tá? Então, as regras de pesquisa de preço para contratação direta são as mesmas regras de pesquisa de preço para a licitação. Entretanto, o decreto 2734 traz uma situação excepcional. Primeira situação, a situação excepcional, ela envolve a questão da inexigibilidade de licitação. Quando não tem no mercado vários fornecedores. Só tem um fornecedor para aquele objeto. Como será feita a pesquisa de preços quando a gente só tem um fornecedor? Aí a gente lembra que esse tópico a gente discutiu lá na trilha 2, quando nós falamos a respeito da pesquisa de preços. Lembrando que nesse tipo de situação, a pesquisa de preços, o valor estimado, ele será feito a partir de notas fiscais para o mesmíssimo objeto ou objetos assemelhados, apresentados pela empresa que irá ser contratada. Tá? Então você tem DFD, ETP ou não, lembra? Pesquisa de preços, e agora a gente vai verificar a nossa dotação orçamentária. Tem dotação orçamentária para este objeto? Tem a rubrica? Então, se tem dotação, informe a rubrica, justifique essa rubrica orçamentária e segue para o próximo passo. E o próximo passo é a justificativa da escolha daquele fornecedor. Se a gente estiver falando de uma dispensa em razão de valor, a gente vai para a cotação eletrônica. Então, lembrando, cotação eletrônica nada mais é do que uma dispensa de licitação em razão do valor. A gente ainda vai falar especificamente sobre a cotação eletrônica, ok? Então, nesse tipo de situação, eu não tenho o que justificar. Foi feita a cotação eletrônica. Entretanto, nas demais situações, nós temos 26 hipóteses de dispensa na nova lei de licitação. 2 estão relacionadas a valor. O inciso 1, 75.1 e o 75.2. Todos os outros não estão necessariamente relacionados ao valor. Precisam demonstrar valores? Claro que precisa.
precisa demonstrar que aquele preço que está sendo contratado está dentro da realidade do mercado. Entretanto, haverá um direcionamento, no bom sentido do termo, para aquela empresa ou para aquele objeto em razão de circunstâncias previstas nos autos do processo e com previsão na própria legislação. Tá? E aí precisa justificar, então, essa escolha deste fornecedor. Tá? Justificou a escolha, a gente pode ter os pareceres técnicos pretéritos ou a posteriori dessa justificativa. O ideal é que esses pareceres técnicos, se tiverem necessidade, eles venham antes, porque aí você tem o parecer técnico e em seguida você tem a razão, a motivação da escolha. Bom, próximo passo a partir dali é ir para o jurídico. Bom, o parecer jurídico é de fundamental importância aqui para arrematar o processo da contratação direta. Entretanto, mais uma vez, o decreto 2787 estabelece a dispensa do parecer jurídico em duas situações. Primeira situação, se aquele parecer, ele é melhor dizendo, se aquela contratação, se aquele modelo de contratação seguiu ao modelo da portaria 184 da Procuradoria-Geral do Estado. Então, se você tem as contratações realizadas a partir dos modelos da PGE, está dispensado, então, o parecer jurídico. E a segunda hipótese é, não foram utilizados os pareceres, mas existem todas as justificativas no processo e o agente de contratação afirma isso, certifica isso no processo, de que foram utilizados todos os pareceres ou porque não foram utilizados os pareceres. Os modelos, da Procuradoria-Geral do Estado. Bom, diante desse cenário, com parecer jurídico ou dispensado o parecer jurídico, você vai para o último ato. E o último ato é o ato da autoridade competente, exarando, determinando se aquela contratação está dentro de tudo aquilo que é exigido pelo legislador. E aí ele, em um ato específico, ele dispensa a licitação ou ele determina a inexigibilidade daquela licitação para aquele objeto. E esse ato específico tem que ser publicado. Publicado no Compras Pará, tem que ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas. Ok? Então a gente fica aqui neste segundo bloco. Aguardo vocês para um terceiro bloco, onde a gente vai falar especificamente de cada uma das formas de contratação direta.